Imagine acordar um dia e perceber que a gravidade emocional do mundo simplesmente parou de funcionar. Nossa, uma imagem bem forte. Sim, é tipo, nada tem peso, nada prende os pés ao chão. Nenhuma urgência parece real, sabe? O famoso vazio. Exato. E a sensação não é de um voo livre, gostoso, eufórico. É de estar apavorado, meio que à deriva mesmo, lentamente se distanciando de tudo que antes importava. É como se o chão sumisse. Pois é. E é exatamente para esse vácuo assustador e silencioso que a gente vai viajar na nossa exploração de hoje. Tô super animada para esse mergulho. Olha, eu estou pronto e essa imagem de perder a gravidade é perfeita para descrevermos um estado assim muito específico da condição humana. Com certeza. Geralmente, quando a exaustão bate a porta, a imagem imediata que a gente constrói é de algo puramente físico, muscular, né? Sim, aquele cansaço de fim de expediente. Exatamente, aquele peso intransponível nos ombros, no fim da jornada, a pálpebra pesando, a necessidade puramente fisiológica de encontrar uma cadeira e simplesmente, não se mover. E dormir, de preferência. Pois é, requer repouso, e o repouso resolve. Mas o problema começa de verdade quando o cansaço não está armazenado nos músculos, né? Aí a história muda completamente. Muda muito. E por isso hoje nós vamos mergulhar numa jornada que é super filosófica e intensamente pessoal, guiados por um texto brilhante. Muito brilhante mesmo. É um texto provocador chamado O Astronauta do Vazio das Expectativas, escrito pelo Agnaldo Ruivo. A nossa grande missão aqui hoje é compreender a fundo como esse cansaço emocional, somado àquela sucessão silenciosa de pequenas frustrações diárias. Aquelas que a gente nem nota no começo. Isso, aquelas bem pequenas. Como isso acaba nos transformando nesses astronautas isolados no vácuo espacial da própria mente. E o mais importante para quem nos ouve, a nossa missão é entender como é possível encontrar a força necessária para executar a temida reentrada na atmosfera da vida real. Aquele momento de voltar. Exato, voltar para aquele lugar onde as coisas têm textura, têm atrito e, inevitavelmente machucam. A relevância dessa obra nos dias atuais, assim, não pode ser subestimada de jeito nenhum. A gente habita uma era que é definida por uma sobrecarga crônica, sabe? Nossa, nem me fale, é o tempo todo. É uma avalanche ininterrupta de informações, são demandas afetivas complexas, pressões profissionais. A expectativa irreal de estarmos sempre online, sempre disponíveis e reativos, né? Exatamente. E, diante desse bombardeio todo, o instinto humano de buscar o isolamento, de tentar se blindar contra novas expectativas para evitar decepções, isso funciona como um mecanismo de defesa quase universal. É natural, na verdade. Muito natural. Quem em sã consciência nunca sentiu aquela vontade de simplesmente desligar os motores e flutuar para bem longe de qualquer situação que exija energia vital, né? É um desejo tentador, para dizer o mínimo. E o objetivo da nossa análise não é fechar os olhos para esse processo, mas sim encará-lo de ponta a ponta. A gente quer entender a anatomia dessa inação profunda. Desde o momento em que se desiste de interagir, até aquele despertar brutal da gravidade. E o que torna essa narrativa tão rica, tão genial, é que a faísca para uma epifania colossal sobre o universo interno e o vazio existencial não acontece num observatório astronômico ou numa crise dramática. De jeito nenhum. Acontece numa cena de rotina que qualquer pessoa poderia estar vivendo hoje à tarde. O palco desse despertar é quase ironicamente mundano. O texto não começa no espaço sideral profundo, mas numa escadaria comum de condomínio. A beleza do texto está justamente nesse contraste, sabe? O autor descreve de forma muito tátil aquele sol das 14 horas batendo na pele. É um momento específico, né? Muito. Aquele momento do dia que já está estabelecido, meio maduro, sem grandes surpresas. Ele está no meio de um trajeto feito centenas, milhares de vezes no piloto automático, descer as escadas para buscar o carro. O corpo se move puramente por memória muscular. Exato. A mente está em qualquer outro lugar, possivelmente pairando numa letargia bem confortável. Até que, do nada, ocorre um escorregão no degrau. Uma quebra, super violenta e repentina da inércia.
O chão, que era uma certeza inquestionável um segundo antes, simplesmente foge sobre os pés. Certo, vamos destrinchar isso. Se a gente pensar bem, esse escorregão físico funciona quase como um reboot de um sistema operacional que estava travado. Boa analogia. Sabe quando o computador congela completamente? O cursor não mexe, nenhuma tecla responde, a máquina ainda está lá, ligada, consumindo energia, mas não está processando mais nada de útil. Fica tudo parado. Sim. E a única solução é aquela mais rudimentar possível, puxar o cabo da tomada ou segurar o botão até o sistema apagar a força. O corpo que tropeça na escada sofre algo bem parecido. É um reset forçado. Exatamente. O centro de gravidade se perde, o corpo se projeta desgovernado para frente em direção ao vazio. Imediatamente, aquele sistema autônomo de sobrevivência toma o controle da mente. Aquela injeção de adrenalina pura. Fulminante. E o corpo faz um movimento brusco para trás. O autor define esse reflexo instintivo como um aprumo vencedor. Ele consegue não cair. Mas o choque elétrico dessa quase queda reinicia o sistema mental. A tela acende de novo e pisca com uma mensagem que não dá para ignorar. A ausência de expectativas nos força a viver num vácuo do vazio. O que é fascinante aqui é a desconstrução e a reconstrução dessa metáfora do astronauta. Porque, culturalmente, quando a gente evoca a imagem da vastidão do universo, a tendência imediata é inclinar a cabeça para trás e olhar para o céu, né? Sim, olhar para fora, para as estrelas. Exato, para fora. Mas o autor subverte essa expectativa. Ele nos obriga a voltar os telescópios para o nosso próprio interior. É um movimento muito introspectivo. Muito. Ele relata com uma precisão quase cirúrgica a constatação de ter se tornado um passageiro inerte dentro da própria vida. As coisas que ancoram a experiência humana na Terra, os interesses apaixonados, as memórias vívidas, a vontade de intervir no dia a dia, isso tudo foi perdendo contorno. Ficando pequeno, né? Isso, ficando cada vez menores, como se estivessem sendo vistas pela janela minúscula de uma cápsula espacial, se afastando super rápido. E o mais importante para nossa compreensão aqui é desvendar a mecânica por trás desse afastamento. Sim, como é que alguém chega tão longe no vácuo, né? Porque não é um lançamento de foguete ensurdecedor. Não tem contagem regressiva, fogo nas turbinas, nada disso. É um processo incrivelmente furtivo, silencioso até. A viagem rumo a esse exílio emocional é da natureza da erosão, sabe? Não da explosão. Ninguém acorda num belo dia e simplesmente decide abandonar o mundo das sensações. Seria muito abrupto. O texto deixa muito claro que esse distanciamento orbital se constrói lentamente. É ruína por ruína. Imagina que cada decepção cotidiana, cada expectativa que não se cumpriu, cada investimento afetivo que resultou em desgaste, tudo isso funciona como uma pequena fatia do nosso interesse genuíno pelo mundo sendo cortada e descartada. É quase um fatiamento da alma, né? Perfeito. É um processo de microdesgastes consecutivos. Aquela gravidade que mantém as relações e os desejos orbitando ao nosso redor começa a perder força, mas muito gradualmente. Até o ponto em que tudo desaparece. Até chegar um momento em que a paisagem habitual, as pessoas, os projetos, viram apenas pontos indistintos flutuando muito, muito longe no radar. Nossa, essa imagem visual é fortíssima. É como se a mente aplicasse uma anestesia local contínua para conseguir suportar o atrito diário, sabe? Mas aí a dosagem vai aumentando até paralisar o corpo inteiro. A anestesia toma conta. Sim. E isso nos leva a um ponto super crítico do texto. O tropeço na escada serviu como aquele clarão que iluminou o fato de que a pessoa estava vivendo no vácuo. Mas a gente precisa tentar traduzir como é a textura, como é a sensação tátil de habitar permanentemente esse espaço onde não há ar para propagar o som das nossas emoções. É o território que o autor batiza como o lado oculto. É uma alusão, assim, brilhante ao lado escuro da lua, sabe? Aquele lado que ninguém vê. Exato. Aquele que nunca recebe a luz direta do sol, que permanece eternamente protegido dos olhares da terra, mergulhado num frio e num silêncio perpétuos. A riqueza de imagens do texto nesse momento é espetacular.
Ele introduz a ideia do ânimo não apenas como uma vontadezinha vaga, mas como uma verdadeira lente ótica, uma lente através da qual a gente enxerga a realidade. Uma metáfora fotográfica, né? Isso, pensa num fotógrafo tentando capturar uma imagem, mas a lente da câmera está completamente embaçada pela neblina. A luz difunde, os contrastes desaparecem, nada tem contornos bem definidos. Fica tudo borrado. Exatamente o que acontece quando a nossa lente do ânimo embaça. Nenhuma emoção com arestas afiadas consegue atravessar. E aí se instala um silêncio absoluto. Não entra nem o bom nem o ruim. Pois é, não é possível escutar o som vibrante de uma alegria genuína, mas, em compensação, também não existe o peso esmagador de uma tristeza profunda, dilacerante. Resta apenas uma neutralidade vasta, cinzenta, plana. Um estado onde o amanhã não traz nenhuma promessa, é enxergado só como um fio desfiado do presente. Essa ausência total de projeção e de esperança no dia de amanhã forma o núcleo mais duro dessa armadura psicológica. A matemática emocional aqui é muito direta se não se projeta nada sobre o futuro, se não se espera rigorosamente nada do que está por vir, o presente perde automaticamente a sua capacidade de ferir. Faz todo sentido lógico. É uma blindagem impenetrável contra a decepção. Mas olha, aqui eu preciso fazer uma pausa e questionar essa dinâmica de forma um pouco mais dura. Manda bala. Quando a gente lê a descrição desse astronauta descansando lá no lado oculto, confortavelmente imune ao julgamento alheio, intocável pelas demandas exaustivas do convívio social, longe do calor do sol das 14 horas, tudo isso pode soar dotado de uma poesia quase invejável, não acha? Tem um charme melancólico, sim. Sim, mas será que não estamos correndo o risco de romantizar a fuga? Tipo, essa tão propagada liberdade total de não dever nada a ninguém não seria, se a gente olhar bem de perto, apenas uma roupagem sofisticada para o abandono autoimposto, uma desistência disfarçada de iluminação zen? Nossa, o fato de levantarmos essa suspeita mostra a profundidade da obra, porque o próprio autor não se permite cair nessa armadilha da romantização fácil. Sabe? Ele tem consciência disso. Sim, há um conflito latente o tempo todo. Não estamos diante de um manifesto celebrando a apatia. Tem uma passagem que eu considero, um dos momentos mais brilhantes do texto. Qual passagem? Aquela em que o astronauta olha para as próprias mãos, ali flutuando soltas diante do visor do capacete, e tem uma constatação avassaladora. Elas não precisam segurar nada. É fundamental a gente pensar na física e na psicologia de não ter absolutamente nada nas mãos. Dá até um certo calafrio, né? É uma percepção que flerta ao mesmo tempo com a libertação suprema e com o terror mais absoluto. A genialidade do texto é dar um nome muito preciso a essa condição: a paz estéril. A gente precisa entender os mecanismos disso. Pensa nas leis mais elementares da física. O fogo precisa de oxigênio para acontecer, certo? Certo. Sem ar, sem fogo. Exato. Se não há ar num ambiente, é impossível que algo queime. Traduzindo isso para a mecânica das emoções humanas, se o indivíduo retira de si toda e qualquer expectativa, ele drena o oxigênio da sua vida interior. E, consequentemente, ele elimina o risco dos grandes incêndios emocionais que costumam devastar a gente. É um mecanismo de defesa perfeito. É uma resposta imunitária levada ao extremo absoluto. Quem passa a habitar essa atmosfera esterilizada não reage às grandes perguntas da existência com fúria, ou com desdém. Diante de perguntas como o que queremos ser, ou quem nós amamos de verdade, a resposta é entregue através de um silêncio oceânico. Mas é crucial a gente não confundir esse silêncio com aquele silêncio do adolescente rebelde, né? Ah, sim. Totalmente diferente. Aquele silêncio que cruza os braços, bate a porta do quarto e se recusa a dialogar só para punir quem está do lado de fora. A distinção é perfeita. O silêncio do lado oculto é desprovido de qualquer agressividade ou intenção de ferir o outro. Ele é descrito não como uma greve de comunicação, sabe? Mas como uma genuína incapacidade fisiológica de emitir sinais. As antenas foram desligadas. Isso, as antenas de transmissão foram puxadas da tomada. A pessoa se encontra tão hermeticamente fechada,
na sua atmosfera privada de desinteresse, que a energia necessária para formular um desejo simplesmente não consegue se propagar pelo vácuo. O lado oculto cumpre maravilhosamente bem o seu papel primário, ele protege. Protege de tudo. Protege do julgamento, protege da falha, mas a fatura dessa proteção chega com juros altíssimos, cobrados em forma de isolamento radical. E a pessoa vira uma esfinge. Exatamente, torna-se uma esfinge incompreensível, um enigma impenetrável para qualquer um que tem se aproximar. Porque as pessoas lá fora na Terra ainda respiram o ar denso da esperança e da frustração. E é exatamente nesse ponto onde a fatura chega que a ilusão da segurança oferecida pelo vácuo começa a demonstrar rachaduras irreparáveis. Flutuar confortavelmente no escuro erradica sim o risco do choque contra o chão, afinal, não há queda quando não tem gravidade. Mas a ausência de dor cobra o preço de cancelar a vida pulsante, né? E a narrativa magistralmente conduz o pensamento daquela anestesia macia para uma urgência desesperada de voltar a sentir os contornos ásperos da realidade. Essa ruptura é fascinante, porque ela não nasce de um evento externo batendo na porta. Nasce de uma mudança na percepção interna de como a vida está sendo gasta. O autor detalha algo que a psicologia e a neurologia já estudam bastante, que é a distorção da passagem do tempo. O tempo fica bizarro no vácuo. Fica. No vácuo da inação, o tempo sofre uma dilapação muito estranha. A nossa memória funciona como um mapa que registra os picos e os vales emocionais das vivências. Mas quando a rotina perde a expectativa, quando não há um pico de alegria guardado, nem um vale de decepção para ser superado, vira tudo uma linha reta. Os dias começam a se aglutinar numa massa indistinta. Uma terça-feira torna-se idêntica a um domingo. Semanas podem desaparecer num piscar de olhos, enquanto uma única tarde cinzenta pode parecer durar séculos, sabe? E dessa letargia temporal surge o que eu vejo como epifania central do ensaio. Qual foi o estalo definitivo que o texto traz? A constatação monumental de que o que faz perecer o ser não é o tempo decorrido, mas a perda de uma causa. O peso do calendário envelhecendo o corpo é inofensivo se a gente comparar a tragédia de não ter um porquê. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos usar uma analogia para materializar essa ideia, pegando emprestada a própria figura que dá título ao texto, a do astronauta. Pensa minuciosamente num traje espacial de altíssima tecnologia. Aqueles da NASA, super complexos. Isso. Ele tem as suas múltiplas camadas de polímeros hiperresistentes, sistemas complexos de regulação de temperatura, aquele suprimento portátil de oxigênio purificado, o visor espelhado que rebate a radiação solar letal. Uma maravilha da engenharia. Totalmente. E essa maravilha da engenharia representa de forma impecável a nossa armadura, a nossa blindagem emocional. Só que existe um detalhe vital sobre o design de um traje espacial. Ele foi projetado, custou bilhões de dólares e foi construído com um único propósito, né? Manter um explorador vivo. Exato. Manter ele vivo enquanto ele se lança num ambiente mais hostil e desconhecido possível. Ele existe para permitir que se pise na poeira lunar, que se enfrente o vácuo para consertar um painel solar, que se faça ciência onde a vida não deveria existir. É um equipamento de ação. O traje nunca, jamais foi concebido para ser vestido e depois usado para se trancar num armário escuro e seguro dentro da base espacial, só esperando os dias passarem. Um traje de proteção utilizado como esconderijo não passa de uma prisão muito cara e sufocante. Se conectarmos isso a um cenário maior, analisando o comportamento humano, a perspectiva muda radicalmente, porque o uso indevido dessa proteção gera efeitos colaterais bem severos. Como que acontece no espaço mesmo? Exatamente. Na microgravidade, os músculos atrofiam, os ossos perdem densidade. Na inação emocional, a alma atrofia. A paz estéril, aquele retiro silencioso dentro do armário escuro da sua analogia, acaba se revelando não como uma conquista de serenidade zen, mas como um sintoma claro de medo. Medo puro. É um cansaço crônico e paralisante de lidar com o atrito inerente à existência. Viver entre pessoas gera fricção, sabe? E fricção gera calor,
e queimaduras. É o pavor absoluto de colocar a mão no fogo mais uma vez. Perfeito. E o movimento que reverte essa paralisia é descrito com uma elegância ímpar no texto. O autor compreende o ânimo não como um dom místico que cai do céu, mas como uma escolha deliberada e ativa. Lembra daquela lente fotográfica completamente embaçada pela letargia que a gente discutiu antes? Sim, a lente que filtrava todas as emoções e transformava tudo numa tela cinza. Meio sem graça. O despertar ocorre quando a pessoa decide pegar um pano e limpar essa lente com as próprias mãos. O grande equívoco, a grande armadilha da inação, é sentar e esperar passivamente que o cenário externo, do nada, comece a brilhar de forma resplandecente por conta própria. Como se o mundo devesse isso a gente. E isso para só então encontrarmos uma justificativa plausível para ter vontade de viver. Limpar a lente é, na real, um ato de rebeldia íntima. É a escolha de projetar uma nova vontade de significado sobre o mundo, aceitando que o mundo em si provavelmente continuará sendo exatamente o mesmo lugar imperfeito e desgastante. O mundo não muda, a gente que muda a lente. Essa procura ativa por um propósito rompe o feitiço do vácuo e inicia o complexo processo de devolver a gravidade ao corpo. Contudo, essa mudança de postura, essa decisão super corajosa de sair de trás da blindagem, exige um pedágio alto na prática. Não é só ligar um interruptor e viver feliz para sempre como num passe de mágica. Seria muito fácil se fosse assim. E a nossa discussão precisa obrigatoriamente avançar para as consequências cruas dessa escolha. A gente está falando do momento mais tenso de qualquer missão espacial, a reentrada na atmosfera da Terra. A física envolvida nisso ilustra perfeitamente a nossa psicologia. Qualquer engenheiro da área vai confirmar que a fase de reentrada é o segmento mais violento, instável e perigoso de todo o trajeto. Com certeza. A nave deixa aquele vácuo amigável e pacífico e subitamente colide com a densidade brutal do ar. A fricção gera temperaturas de milhares de graus, a fuselagem trepida violentamente, o plasma envolve a cápsula cortando qualquer comunicação por rádio. É um caos lá fora. E na nossa tradução emocional, tomar a decisão consciente de queimar na reentrada é aceitar as regras do jogo terreno. Significa ter plena consciência de que, ao nos desproteger e voltarmos a forjar conexões reais com o mundo e com as pessoas, o atrito vai voltar. Sem dúvida. Não tem como evitar. A gente vai sofrer de novo. Vamos nos sentir exaustos, frustrados e decepcionados. Mas a beleza paradoxal disso tudo é compreender que essa queimadura na pele, esse calor insuportável do atrito, é a mais pura assinatura química e térmica de que estamos de fato vivos. É a comprovação irrefutável de que há algo sólido ao nosso redor, sabe? Uma vida sem atrito é uma vida que ocorre num frio de zero absoluto, não tem movimento. E o que eu acho fenomenal é como a estrutura do texto conduz a jornada de forma circular. Ele nos joga de volta ao exato ponto de onde partimos. O autor encerra a narrativa novamente nos degraus daquela mesma escadaria de condomínio. E do lado de fora, brilha um mesmo sol das 14 horas de antes. É genial. O cenário é idêntico em cada pequeno detalhe. Mas a lente através da qual ele é observado sofreu uma metamorfose completa. Então, o que tudo isso significa? Será que as responsabilidades mudaram? Será que o peso esmagador das relações interpessoais diminuiu milagrosamente entre a primeira e a última página do texto? Ou foi o centro de gravidade interno do astronauta que se reposicionou para suportar a pressão atmosférica? Isso levanta uma questão importante, muito importante, e fornece a resposta definitiva para o ensaio. A arquitetura de concreto das escadas, o clima árido, a engrenagem cansativa da rotina. Nada disso sofreu alteração mágica. A transformação ocorreu inteira no espaço entre as orelhas do autor. Tudo na mente. O clímax se dá de forma muito intimista. Aquele silêncio ensurdecedor e vasto do vácuo é subitamente estilhaçado por um som primordial. A percepção ruidosa da própria respiração ofegante reverberando no interior do capacete. Nossa! É o som do oxigênio alimentando novamente a máquina humana, gerando calor, gerando ansiedade e uma fome desesperada por novas expectativas. Não importando se elas são grandes conquistas reais ou pequenas esperanças recriadas do nada para seguir em frente. O que é celebrado ali é a vitória sobre a inércia. Uma vitória imensa.
O texto consolida uma tese maravilhosa. A verdadeira métrica da coragem não é a capacidade de flutuar em perfeito equilíbrio no éter, livre de dores e julgamentos. A coragem brutal e crua se encontra no ato de aterrissar. De colocar os pés no chão. É na resiliência de caminhar com os 2 pés plantados na terra firme, onde a gravidade atua sem piedade, fazendo as pernas pesarem. E onde um degrau mal calculado na escada sempre vai nos desequilibrar de vez em quando. O nosso astronauta aceitou as regras do jogo. Ele aterrissou e voltou a assumir seu posto de habitante de um mundo caótico. É uma viagem que deixa a gente sem fôlego. Trazendo todos os fios soltos para o mesmo ponto, a nossa exploração de hoje desenhou um arco bem profundo. A gente começou com a banalidade de um escorregão numa terça-feira qualquer. Fomos arremessados para o abismo, né? Exato, para o abismo silencioso de um cansaço que nos desconecta da vida, onde a tal da paz estérea do lado oculto parecia um refúgio muito tentador. Exploramos como o vácuo atrofia a nossa vontade e acompanhamos o momento super-heróico de limpar a lente do ânimo, aceitando enfrentar a dor da reentrada para despencar de volta para a gravidade da nossa realidade. E que voo! E a reflexão que precisamos abraçar é bem generosa conosco, sabe? É humano e talvez até necessário ansiar por um momento longe da sobrecarga e do atrito, buscando um espaço de cura, um espaço de ausência de peso. Mas o alerta que fica também é claro, um esconderijo perfeito é o pior lugar possível para se passar a vida inteira. A vida com textura que tropeça, machuca e exige esforço é o único lugar onde a conexão verdadeira floresce. É o equilíbrio entre saber quando se retirar para reparar a nave e saber a hora certa de religar os propulsores. E, para amarrar tudo isso, eu gostaria de propor um último questionamento, uma extrapolação sutil a partir de um detalhe muito discreto do ensaio, para que quem nos ouve possa refletir ao longo do dia. Pode mandar. Em determinado momento, o texto pontua que a verdadeira vocação do astronauta, o motivo central da sua existência, é a descoberta de outros mundos. O que faz todo sentido, afinal, esse é o propósito original do equipamento de exploração, né? Exatamente. Se nós chegamos à conclusão de que o ápice da coragem é abandonar a segurança do vácuo e aceitar o calor extremo e os riscos da reentrada para voltar à complexidade aqui da Terra, cabe a pergunta: qual? Será que a multidão de pessoas que compõem a nossa vida com todos os seus defeitos, opiniões divergentes, confusões e o atrito constante que elas geram, não representam, na verdade, os grandes outros mundos inexplorados e fascinantes que a nossa blindagem, que o nosso traje sempre foi destinado a nos permitir descobrir? Nossa! Uau! É muito provável que as fronteiras mais desconhecidas e recompensadoras do universo não estejam localizadas num abismo gelado e silencioso a anos-luz de distância. A grande descoberta, o terreno mais hostil e espetacular a ser desbravado, pode estar simplesmente na tentativa barulhenta e diária de compreender o ser humano que está sentado exatamente agora ao nosso lado. Que imagem poderosa para encerrar! A fricção das relações humanas vista como o verdadeiro espaço sideral a ser conquistado e compreendido. Nós ficamos por aqui com essa análise, que a gente possa encontrar, mesmo nos dias mais pesados e exaustivos, a sabedoria e a força para passar o pano nas nossas próprias lentes embaçadas, abraçando a gravidade, às vezes árdua, mas sempre vital, da nossa jornada. Muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo mergulho e exploração.